Ordem, jogador! Seja muito bem-vindo ao Mestre da Lábia, o melhor treinamento de lábia e conversação do Brasil. Tamo aqui com o Luiz de novo. Como você tá, Luiz? Tá bem, cara? Ó, você vai ficar aqui sentado na minha frente só até essa fase, tá? Na última fase de tensão sexual, eu não quero você na minha frente. Com todo respeito, tá bom? Como o aluno que você é, fechou? Acho que a galera lá em casa vai entender também, né? Olha só, ainda tem a ver com você esse conteúdo. Isso, porque a gente tá falando de linguagem corporal. Todo aluno, todo mestre da lábia precisa dominar a linguagem corporal. E é essa dica que hoje eu quero te dar. Eu quero encher você de dica, tá? Hoje eu vou ensinar exatamente como você pode ter uma linguagem corporal extremamente confiante, à vontade e confortável em uma conversa com uma mulher. Vamos pro vídeo. Bom, quando se trata de linguagem corporal, eu tenho 3 quadrantes que eu gosto de passar para todos os meus seguidores, para todos os meus alunos, certo? Você que é um mestre da lábia, você precisa dominar a tua linguagem corporal, você precisa ser ciente dela, consciente da sua linguagem corporal, então você entender o que você está fazendo durante uma interação. Quando eu comecei a fazer treinamento presencial, eu disse que eu filmava as minhas interações, para eu ver como eu me comportava num terceiro olho. Então assim, a gente às vezes interagindo em ambientes sociais com a mulher, a gente não percebe, mas quando a gente fica nervoso, o nosso corpo ele fala por nós. Então vamos lá. Primeiro a nossa mente sente o sentimento ou a emoção, automaticamente manda pro rosto, para uma microexpressão, né? Os músculos da face se contraem e depois manda pro corpo que reproduz essa emoção. Óbvio que tudo isso em milissegundos, muito rápido, né? Eu tô falando aqui de forma técnica para você entender. Então, a linguagem corporal, o seu corpo mostra muito do que você está sentindo aqui dentro. Por isso que eu falo, cada pessoa reage de uma forma. Fazendo treinamento e filmando os meus alunos, eu percebi que alguns caras na linguagem corporal deles, no movimento de corpo deles, entregavam que eles estavam nervosos. Então alguns mexiam o pé, alguns mexiam a mão, alguns não sabiam onde botar a mão. Quem nunca teve essa dúvida? Meu Deus, onde eu boto a mão? Eu seguro, eu não seguro, eu cruzo o braço? O que eu faço para ficar à vontade? O que eu faço para eu ficar tranquilo no ambiente e as pessoas sentirem isso? E hoje eu vou te explicar que não importa o que você está sentindo, quanto você está tentando esconder na tua mente que você não está nervoso, o teu corpo, para quem manja, ele vai entregar, certo? E a mulher foi feita para ler a nossa linguagem corporal porque ela é muito mais seletiva. Então ela vai sim entender que emoção você está sentindo e se for negativa ela também vai sentir isso, porque é muito mais fácil a gente passar emoções negativas em uma conversa, certo? Eu gosto de dividir o nosso corpo em 3 quadrantes. Tá? E eu vou explicar melhor para você entender. Então vamos supor, o quadrante 1 é o quadrante da sua base, que é da cintura para baixo. No teatro, nos filmes, na luta, tudo você precisa de uma base para conversar. No caso, você precisa de uma base para conversar, mas em tudo tem uma base de pés. Postura de pés, certo? No quesito conquista, no quesito sociabilidade, eu sempre falo que os pés levemente afastados, né? Então assim, como se fosse uma base de luta, mas em vez de um pé na frente do outro, são os pés iguais, certo? Só que levemente afastado para você ter uma base sólida ali à vontade, né? Então assim, dos pés para baixo é basicamente isso. E tomar cuidado, ser muito ciente para onde seus pés estão apontando. Quem não sabe, em uma conversa, a gente tende a apontar todo o nosso corpo para onde está direcionada a nossa atenção. Então, por exemplo, você vai aprender no sinal de atração que a direção do pé da mulher diz muito para onde está a nossa atenção, ou de qualquer pessoa, tá? A direção do pé de uma pessoa diz para onde está a atenção dela. Por quê? Temos menos consciência da nossa perna do que a gente tem do nosso tronco. Temos menos consciência do nosso pé do que a gente tem da nossa perna. Quanto mais longe da mente, menos consciência a gente tem do que essa parte do corpo, do que esse membro está fazendo. Faz sentido? Então assim, fique atento a isso, porque tem muito cara que fica ansioso e fica balançando o pé, fica agitado e fica balançando o pé. Cuidado, né? Ou a perna, ou o famoso, cara, eu já vi milhares de vídeos de alunos, eu posso te falar com toda a clareza possível do mundo, que é muito, mas muito gritante o pé, o que a gente faz com a nossa perna quando a gente tá nervoso ou desconfortável, ou tentando ficar confortável. Então tem uns que faz a bailarina, que eu chamo, né? Que você fica afastando o pé e brincando, você fica dançando sozinho. Eu fazia muito isso, tá? Não vou tirar o meu da reta, não. Eu era bailarina, então eu falo por mim também. Eu vi isso em vídeo, em mim, tá? Então eu ficava constantemente
constantemente mudando o meu pé, mudando a base, aí saindo e sambando e falando. Tudo bem que eu gosto de fazer mímica e me expressar e eu gosto de sair andando, tudo bem. Mas eu tô falando quando você fica parado. Quando você tem que ficar parado, é só ouvir a pessoa, é só ficar parado. Não tem por que você ficar sambando. E muitas vezes, como eu tava pensando muita coisa, o meu corpo ali, o meu pé, respondia. Então, fique muito atento com isso. O segundo quadrante é o tronco, daqui pra cima. O que você precisa saber do tronco? Primeiro, mano, foi feita uma pesquisa no TEDx que os melhores comunicadores de palestras de lá eram os comunicadores que vinham com uma linguagem corporal expansiva, para fora e aberta, né? E os que também gesticulavam muito com a mão, representando as palavras que eles querem falar com as mãos, certo? Então assim, cara, fica muito nítido pra mim quando um cara tá se comunicando e ele tá fechado ou se ele tá aberto e receptivo. O cara que é aberto e receptivo, já falei, inclusive falei na série, é o cara que ele constantemente, quando se comunica, ele abre a comunicação dele. Quando você vê um vídeo meu, se você prestar atenção, eu tô sempre mostrando as palmas das minhas mãos e eu tô abrindo minha comunicação. Então eu tô sempre fazendo movimentos assim, 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 nunca pra dentro, nunca fechado, nunca coado. Então se eu fecho a minha comunicação, eu tô literalmente mostrando pra pessoa que eu não estou aberto, que eu não estou receptivo. E não é isso que eu quero. Quando eu tô conversando com alguém, eu quero abrir minha comunicação pra mostrar que, ó, estou aberto, estou receptivo, quero uma comunicação com você e sou uma boa companhia. A parada de mostrar as mãos tá muito ligado a você mostrar que está desarmado. Esse padrão de comportamento da nossa mente é muito louco, tá ligado? A gente entende que o cara de mão pra trás, ele tá com alguma coisa lá, algum objeto que pode correr o risco da nossa vida, entendeu? Então a gente tende a ter mais medo. Isso tá muito ligado a um bandido que pega uma arma das costas, entendeu? Então assim, essa comunicação de mãos pra trás é só bom quando você tá querendo causar autoridade, onde você, a autoridade, mostra que você não tem medo, porque você está expondo essa parte. Eu vou explicar isso para vocês. Mais no quesito social, quesito conquista, né? Mulher, homem, mulher, essa comunicação com as mãos para trás pode ser um pouco intimidante. Não use tanto se você não souber o que está fazendo, certo? Então sempre com movimentos mais abertos, mostrando as palmas da sua mão e mostrando que você não tem perigo nenhum, né? Que ela não precisa se preocupar, que você é seguro. Tanto que nas minhas abordagens, vou dar uma dica bônus para vocês, toda vez que eu abordo uma pessoa e quando eu peço uma informação, qualquer abridor que seja, eu abro a conversa sempre mostrando a palma das minhas mãos, tipo, oi, tudo bem? Até que nem que seja com oi, entendeu? Então quando eu faço oi, ou quando eu faço, oi, tudo bem? Eu tava vindo ali, sempre pra fora. Então essa comunicação pra fora e aberta mostra pra pessoa que eu sou um cara agradável, que ela pode ficar confortável, tá tudo certo. Tá, ainda no segundo quadrante, que é o quesito tronco, certo? Quem nunca viu aquela encarada de UFC, né? Aquela briga de galo, né? Qual que é a comunicação, qual que é o padrão de comportamento de dois caras que quer brigar em um rolê? Bate em mim, vai, bate em mim, vai, bate você primeiro, bate você primeiro. Então, normalmente o cara levanta a cabeça, né? Então, mostrando superioridade, querendo parecer maior, certo? Expondo essa parte do pescoço e essa parte do tórax, que são as partes onde tem os nossos órgãos mais vitais. Quando a gente mostra essa parte, a gente mostra que a gente não tem medo e não teme a pessoa. É como se a gente falasse, vai aqui, ó, eu estou expondo meus pontos fracos para você, eu duvido você fazer alguma coisa. Então, outra analogia com o cachorro, né, que eu gosto muito, o cachorro que está 100% confortável em um ambiente, ele vira de barriga para cima, expondo os órgãos vitais dele. Mas se você colocar o cachorro em um ambiente novo, que ele não está acostumado e não sente 100% seguro, ele nunca vai dormir de barriga para cima. Entendeu? É muito isso. Então assim, quando você abre essa parte, você mostra que você não teme a pessoa, não teme a pessoa e a pessoa não deve te temer. Fechou? Antes da gente ir pro último quadrante, eu preciso falar do que complementa o segundo, que é a gesticulação. Então a gesticulação é extremamente importante. Cara, vê nos meus vídeos, vê nas minhas lives, vê enquanto eu tô fazendo esse curso. Tá internalizado em mim, eu sempre gesticulo quando eu vou falar. Então nem que for falar coisas pausadas. Então, por exemplo, eu tô falando uma palavra, então eu gosto muito de banana. E eu ia fazer assim com a mão. Pode colocar isso no programa. Não tem problema não, tá? Então assim, eu gosto, vou falar, né? Eu sempre, cara, eu sou sedento a sucesso. Então quando você dá pausa na sua fala e você acompanha a pausa, os tons das sílabas com a mão, funciona muito. Eu gosto muito disso, cara.
ou você representar algo pequeno. Meu, isso era pequenininho, ou era muito grande. Enfim, cara, representar algo grande e pequeno com a mão te ajuda a começar a treinar a gesticulação. E também você representar, fazer as pausas, como se você desse movimento às palavras. Exatamente, movimento às palavras. Entendeu? É isso. Então, assim, é como se fosse um maestro da fala. Então, jogue com a sua mão muito, brinque com a tua mão, gesticule bastante, porque quanto mais gesticulação, quanto mais confiante for sua linguagem corporal, mais as pessoas tendem a confiar, te respeitar e ver que a tua mensagem é assertiva. Pode confiar na tua mensagem. É um cara que sabe o que ele tá falando, entendeu? Então, assim, eu falo que linguagem corporal, comunicação, rapaziada, é um conjunto. Não existe essa parada do tipo, ai Fê, minha linguagem corporal tá ruim, meu não sei o que tá ruim. Não, cara, o seu conjunto, o seu padrão de comunicação tá ruim. O seu conjunto de comunicação tá ruim, entende? Então uma boa comunicação é uma voz boa, é uma tonalidade boa, é um movimento de corpo bom, é uma gesticulação boa, é um conjunto. Esse conjunto vai dar uma comunicação para você muito mais assertiva. Esse conjunto que cria o poder da mensagem. Fechou? Então a gente agora vai pro último quadrante para vocês entenderem essa parte de linguagem corporal. Tá, e o que você precisa saber do último quadrante? Algumas coisas interessantes, tá? O último quadrante é daqui para cima. Então do pescoço para cima é o nosso último quadrante. Eu ainda não vou entrar em microexpressões com vocês, certo? Porque não faz sentido, inclusive tem uma aula completa de microexpressões no Jogador Caro, para quem for jogador caro, certo? Mas o que eu quero falar para você usar na conversa, no Mestre da Lábia, que já vai te ajudar a ser o Mestre da Lábia, é o seguinte: a nossa face é responsável por representar as nossas emoções. Algumas coisas, alguns pontos que eu quero passar para você observar numa pessoa ou numa mulher quando você estiver conversando. Então, daqui para baixo, daqui para cima, certo? Então, a face, né, os músculos da face, faz uma linha divisória do nariz para cima e do nariz para baixo. O nariz para baixo são os nossos músculos da mandíbula, certo? Mostra muitas emoções. Então, desde a raiva, mordendo, desde os desprezos, tá ligado? Tá ligado? Desde o sorriso falso, que é o sorriso amarelo, que chama, que é uma macroexpressão que dura mais do que 2 segundos. Normalmente uma microexpressão é muito mais curta, né? Então preste atenção nesse movimento de boca da mulher. Então assim, apertando, passando muito rápido para vocês, apertando a boca é raiva. Então se a pessoa dá um sorrisinho só de canto, pode ser desprezo. Então assim, no músculo da face, no quesito microexpressão, o que é importante você saber? Assimetrias normalmente são emoções fakes, tá? Emoções genuínas são simétricas. Então quando você ri de uma forma genuína, tudo ri. Pé de galinha, aqui sobe igual. Então um sorriso forçado é um sorriso que às vezes só um lado sobe, um desprezo que só um lado sobe, entende? Então emoções forçadas são assimétricas. Emoções reais, o músculo ali da mulher, os músculos da face, contando sobrancelha, mandíbula, sorriso, tudo, ele fica totalmente simétrico. E outro ponto que é bom você perceber também é a sobrancelha, cara. Nossa sobrancelha mostra muito. Muita gente, cara, não consegue se expressar com o rosto. Muito aluno meu vem com reclamação: Fê, eu não consigo conectar, Fê, eu não consigo, causar emoções nas pessoas, eu não consigo fazer uma pessoa rir, eu não consigo fazer uma mulher rir. Aí eu converso com um cara, por vídeo, o que seja, eu vejo as fotos dele e eu já entendo na hora por que ele não consegue. Porque o cara, ele é o Jimmy Neutro, que a gente chama. Né? O cara neutro, ele não demonstra nenhuma emoção com o rosto. Ele pode até mover o corpo dele de forma muito sutil, mas ele não demonstra emoções nenhuma no rosto. Ele não sorri muito, é o cara sem expressão, sabe? Se você não tem expressão na sua face, se você não exercita os músculos da sua face, rindo muito, forçando a risada ou ficando puto, cara, eu falo que o Mestre da Lábia, você pode ver ele de longe, você vai entender a emoção da história que ele tá contando, de tanto que ele expressa com o corpo e com o rosto. Então seja o cara que expresse mais suas emoções com o rosto, porque as pessoas entendem mais você. Quanto mais emoção você passa na sua comunicação, mais a sua comunicação se torna compreensiva para as pessoas. Então, se as pessoas não enxergam emoção na sua face, elas não conseguem sentir empatia por você, porque elas não estão sentindo o sentimento que você está sentindo. Então, quando eu conto uma história e eu tô puto, eu quero deixar a pessoa puta comigo, porque esse espelhamento de emoção é de um cara que consegue dominar a comunicação.
entendeu? Então se você consegue ficar puto e deixar a pessoa puta, é porque ela te espelhou, e é isso que tem que acontecer, entendeu? Quando você estiver contando uma história feliz pra uma mulher, ela tem que ficar feliz também, mas ela tem que ver a tua emoção pra poder espelhar. Se ela não consegue, vê ela no espelho. Então seja muito expressivo com a face. Preste atenção nesses músculos da boca na hora de observar a mulher e também os sinais da sobrancelha, certo? Muito importante. Então normalmente essa sobrancelha, quando ela fica arqueada, é raiva. Quando uma só levanta, é desprezo, né? Ou nojo. Então quando as duas levantam, pode ser surpresa, combinada com o olho e com a boca. Então, como eu disse, são combinações ali. Se você quer um conteúdo mais denso de microexpressão, vai pro jogador caro. Agora, no Mestre da Lábia, é isso que eu tenho que passar para você e você já vai se dar muito melhor nas conversas nessas próximas vezes, certo? Outra coisa pra gente terminar essa linguagem corporal poderosa na conversa é a postura. Muitos caras falam e perguntam de postura e presença, e eu sempre falo pros caras, mano, presença tá muito mais ligada em você se sentir confortável com o espaço que teu corpo está ocupando. Eu sempre falei que quanto mais espaço você ocupa, mais confortável você deve ficar, como se aquele espaço fosse totalmente teu. Esse espaço que eu tô é meu. Eu não vou me impedir, eu vou me expressar, eu vou falar, eu vou vir, eu vou voltar. Esse espaço é meu, certo? Eu não vou ficar me limitando ou limitando meus movimentos. E com relação à postura, as mulheres observam demais a postura de um homem. A postura mais confiante e validada na prática por mim mesmo foi a postura do procurando o dono dessa porra. Essa postura é muito famosa, tá? E é uma postura que faz eu ser visto logo que eu entro no rolê, que é eu arquear, estufar o meu peito e fazer uma comunicação de que eu estou procurando o dono ou procurando alguma coisa. Essa comunicação de que eu estou procurando alguma coisa me dá um contexto, porque se eu chegasse no rolê assim, ó, ia ser ridículo, certo? Mas agora, se eu dou um contexto porque eu estou estufado, como se eu estivesse procurando alguém, eu simulo uma parada foda de confiança, entendeu? Então, por exemplo, se eu chego só assim, eu sou um babaca que tô querendo aparecer. Agora, se eu dou um contexto pra... Síndrome da dorsal frontal. Agora, se eu dou um contexto pra isso e procuro alguém, eu dou uma brecha pra eu poder estufar, crescer e melhorar minha postura. Entendeu? Então essa postura, ela é muito boa, não fique exagerando ela, é só no começo, mas depois o que importa no quesito postura, no rolê todo e na conversa toda é firme e relaxado. Então nunca fique firme demais, ninguém gosta do cara que fica treinando 3 meses e já tá com o braço assim, pelo amor de Deus, cara. Então fica de boa, relaxa, que as pessoas enxergam isso, as pessoas não são idiotas, muito menos as mulheres, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos dominar o jogo, ou melhor, vamos zerar o jogo e é isso.